Segundo dia da campanha, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 2. A Bíblia vai falar agora sobre a humildade cristã, amém? Algo tão valoroso, algo tão importante que precisa ser parte das nossas vidas, a humildade. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito Santo, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só Espírito e em uma só atitude. Paulo está falando, precisamos ter unidade, andar juntos em um mesmo propósito, em um mesmo foco, de mãos dadas, entrelaçados, unidos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, ao contrário do que o mundo prega por aí. Seja ambicioso, pense em você. Olha o que a Bíblia está falando, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, ou seja, nós não podemos pensar só em nós. Olha o que diz na continuação. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. É o inverso do que o mundo hoje prega. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus, que vem para confrontar os nossos pensamentos humanos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E agora, a parte mais linda e talvez mais famosa dessa passagem do capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, ou tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então aquele que é o próprio Deus, a imagem do Deus invisível, como diz em Colossenses 1,15, se esvaziou, se tornando servo, se tornando como ser humano. O Rei da Glória se fez homem para vir à terra. Olha que exemplo de humildade, que exemplo de desapego, de amor por algo maior. E esse amor era por mim, por você, para resgatar nossa vida, para cumprir a vontade do Pai. Cristo abriu mão de toda a sua glória no céu. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O próprio Deus se humilhou. Será que eu e você não vamos entender que nós precisamos nos humilhar? O Evangelho se trata sobre nos humilharmos na presença de Deus e reconhecermos que sem Ele nós não podemos. Agora há pouco eu estava ouvindo um louvor que se chama Sem Deus Não Dá. Dá para viver sem dinheiro, dá para viver sem honra, dá para viver sem um carro bom, dá para viver sem as melhores roupas, dá para viver sem nada que esse mundo tem para nos oferecer, mas sem Deus não dá. Dá para viver sem amigo, dá para viver até mesmo sem família, dá para viver sem nada desse mundo. Vai ser ruim, vai ser mais difícil? Óbvio que vai, gente, não vamos mentir, não vamos ser tontos. Mas sem Deus não dá, sem Deus é impossível. Nós precisamos nos humilhar e reconhecer, Senhor, sem Ti, sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem o Teu amor, eu não posso mais, eu não posso dar um passo, eu não chego a lugar nenhum. Sem Deus eu não consigo. Deus é tudo que nós temos e nós precisamos correr rapidamente para Ele. Sabe por quê? Porque tudo o que se tem, o que se vive, o que se alcança nessa terra é passageiro, é como névoa, uma hora vem e dali um instante já vai, mas Deus é eterno e só Ele pode nos proporcionar a vida eterna. Por isso que eu te digo que nós de fato não precisamos de nada dessa terra, mas nós precisamos de Deus, porque é o único que pode nos dar vida eterna. E versículo 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo
é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Deus Pai será glorificado nisso. Um dia eu vou fazer isso, um dia você vai fazer isso, naquele grande dia, o dia do Senhor nós faremos isso. Porém, ali haverá dois grupos de pessoas. O grupo que se prostrará e reconhecerá quem é Jesus e renderá glórias a Deus com alegria. E eu creio que seremos nós, porque nós já fazemos isso na terra enquanto em vida. Mas haverá um grupo que nesta terra, que nesta vida, infelizmente, não o reconhecerá como Senhor, não o reconhecerá como Deus, como Salvador, como Messias. E naquele grande dia, eles também vão dobrar os seus joelhos, eles também vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, eles também vão ter que render glórias a Deus, porém com um sentimento de tristeza, de remorso, de arrependimento, porque não fizeram enquanto era tempo e agora terão de sofrer a condenação eterna, lançados no inferno, lançados à separação de Deus para todo sempre. Então naquele grande dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Mas a pergunta é: qual será o sentimento que você terá no seu coração naquele grande dia? Alegria, porque sabe que vai herdar o céu, ou arrependimento, porque sabe que não o fez enquanto era tempo? Que nós possamos pensar e refletir nisso, no modo como nós temos vivido, porque esta passagem vem nos falar do modo como devemos viver, em humildade, nos esvaziando de nós mesmos para sermos cheios de Deus, nos humilhando diante da presença de Deus e sendo obediente até a Ele, e se possível, obediente até a morte, assim como Jesus Cristo fez, e reconhecendo que Jesus é o Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso libertador, resgatador, remidor. Aleluia, Ele é tudo em todos. Eu falo mais disso em uma pregação que eu tenho aqui, o fogo de Deus, Êxodo 3. No final do vídeo eu vou deixar aqui para que você assista. Amém? Mas Ele é tudo o que nós precisamos. E Paulo continua falando assim: meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então Paulo está falando: ponha em ação a salvação de vocês, porque quem é salvo de verdade vive como tal. A sua vida demonstra que você é salvo ou não. Amém? Então ponha em ação a sua salvação, tá bem? E aprenda que quem atua em nós, tanto querer quanto agir, é Deus. Ou seja, nós não conseguimos fazer nada sem Deus. É o que eu estou falando no começo do vídeo. Agora Paulo vem confirmar isso no versículo 13. Ele opera em nós o querer e o agir. Sem Deus nós não podemos nada. Façam tudo sem queixas nem discussões. Essa é difícil para muita gente e às vezes para mim. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Então, como é que nós vamos viver em meio a uma geração corrompida e afastada de Deus, de forma pura, de forma irrepreensível, glorificando a Deus, brilhando, sendo luz do mundo, sal da terra em meio às trevas? Como que isso é possível? Isso é possível quando eu retenho firmemente a sua palavra. Ou seja, quando eu pego a palavra de Deus, coloco no meu coração, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, e vivo ela dia após dia, negando a mim mesmo, negando as minhas paixões carnais, os meus desejos, negando os prazeres que o mundo tem para me oferecer, e vivendo para a glória de Deus, dia após dia. Daniel foi luz em meio à Babilônia, temos uma série disso aqui. José foi luz em meio ao Egito. José governou o Egito, não foi o Egito que governou José. Daniel governou a Babilônia, não foi a Babilônia que governou Daniel. Homens de Deus fazendo a diferença em meio a gerações impuras, pagãs, que não serviam ao Deus vivo, mas eles serviam e fizeram a diferença ali. Então que nesse tempo que nós vivemos, nós possamos fazer a diferença no nome de Jesus, retendo a sua palavra firmemente. Amém? Glória a Deus.
E pulando para o versículo 19, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo fala isso num tom negativo. Nós precisamos viver buscando os interesses de Jesus Cristo em primeiro lugar. Essa precisa ser a nossa prioridade. Primeiro a vontade, primeiro os sonhos, primeiro o plano de Deus e depois os nossos. Isso é ser cristão, é priorizar Deus e é colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida, né? Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado do seu pai. Amém? Pulando para o versículo 25, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus sabe até aonde você aguenta ir e o que você suporta. E eu profetizo que Deus está te alcançando com escape, com alívio, com cura, com força, para que você não tenha que sofrer tristeza sobre tristeza. Tem pessoas vivendo um ciclo de tristeza, mas eu profetizo hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra, que esse ciclo de tristeza sobre tristeza acaba hoje. A misericórdia de Deus te alcança, a graça de Deus te alcança, a libertação do Senhor te alcança neste dia, no nome de Jesus, encerrando esse ciclo de tristeza sobre tristeza na sua vida. E por isso logo o enviarei, para que quando virem novamente fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então Epafrodito quase morreu pela causa de Cristo, porque ele foi ajudar o apóstolo Paulo, ele acaba quase morrendo. E Paulo diz, Deus teve misericórdia, o curou, vou enviá-lo de volta, recebam ele com alegria e honrem homens como este. Como este significa o quê? Homens que vivem para o evangelho. Homens e mulheres que são verdadeiros servos e servas do Deus Altíssimo. Nós precisamos honrar eles, dai honra a quem tem honra. Existem pessoas que não honram verdadeiros pastores, verdadeiras pastoras, verdadeiras mulheres de Deus, homens de Deus, mas pelo contrário, os chamam de preguiçoso, de nomes muito piores, não quer trabalhar, só quer saber de igreja, isso e aquilo, e o mundo desonra essas pessoas, mas a Bíblia está nos ensinando a honrar essas pessoas que dão a sua vida pela causa de Cristo, missionários, missionárias, que estão no campo, que estão arriscando as suas vidas, evangelistas, profetas de Deus, apóstolos, mestres, todos os ministérios de todas as denominações que pregam e vivem verdadeiramente a causa do evangelho. Esses homens e essas mulheres precisam ser honrados. Então que nós possamos honrar essas pessoas, assim como a Bíblia nos ensina, porque muitas vezes são essas pessoas que cuidam de nós espiritualmente, que oram por nós, que pagaram preço por nós, que arriscaram as suas vidas para nos alcançar, para abrir uma igreja, para salvar uma alma. São essas pessoas que gastam a vida na madrugada orando por nós, clamando por nós, e muitas vezes nós não damos o devido valor. Então que nós possamos aprender a valorizar servos e servas de Deus que fazem a diferença nesse mundo e que abriram mão de todos os seus sonhos, de todos os seus planos, de toda e qualquer conquista terrena, apenas para viver a vontade do Senhor e pregar e fazer e cumprir o ID e ser parte da grande comissão e anunciar o evangelho. Que nós possamos honrar essas pessoas como deve ser, que nós possamos viver humildemente como Jesus Cristo viveu e que nós possamos entender que sem Deus nós não podemos nada. Amém? Que o Senhor te abençoe poderosamente e que nós nos apeguemos firmemente a essa palavra e a coloquemos em prática para que possamos viver para o inteiro agrado do nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe.